Turma do Propósito, bom estar com você aqui mais um dia. Hoje, dia 68 do nosso propósito, e nós vamos falar um pouquinho do capítulo 18 de Êxodo, um capítulo muito importante para nós entendermos alguns princípios elementares aí da liderança. E eu espero que você esteja assim acompanhando todos os dias, lendo. E eu queria deixar aqui uma palavra de ânimo para quem está no grupo e perdeu aí a leitura. Isso é muito fácil acontecer, pessoal. Teve dia nesse propósito que eu estou cumprindo, eu nunca deixei de gravar, mas teve dia que eu não consegui ler com os meus filhos, com as minhas filhas. Por quê? Porque a correria, acabou que elas dormiram, a gente ficou com pena de levantá-las para poder ler a Bíblia. E a gente sabe que se deixa acumular, a gente vai ficando desmotivado. Qual que é o erro que a pessoa comete? De tentar ir lendo os capítulos para chegar onde nós estamos. Não faça isso, senão você vai desanimar. Faça o seguinte, acompanhe a leitura do dia. Na medida que você for tendo oportunidade, sobrar um tempinho livre, quem sabe um dia você vai tirar uma folga aí mais prolongada, ou acontece também da gente ter que ficar em casa porque está doente, passando mal, você vai poder ler e colocar em dia. E se você não conseguir naquele dia mesmo ler com a sua família, leia sozinho e faça o compromisso de depois repetir a leitura aí com a sua casa, com a sua família, tá bom? Não pare, vamos juntos nesse propósito maravilhoso que é de aprender mais da palavra de Deus. Então hoje, capítulo 18 do livro de Êxodo. Aqui nós vemos o encontro de Moisés com o seu sogro. O seu sogro aparece na Bíblia com dois nomes, Reuel e Jetro. O nome mais comum é Jetro. E Jetro ele chega ali até Moisés. Versículo 1 diz que o sogro de Moisés, ele ficou sabendo de todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e ao seu povo no meio do Egito, e Deus tinha acabado com uma grande nação com mão poderosa, e isso se tornou uma informação que mesmo naquela época, sem nenhum tipo de tecnologia, essa informação correu e chegou lá até os midianitas, onde Jetro era sacerdote ali. A gente acredita que Jetro era alguém que servia a Deus, porque os midianitas, eles são também na descendência de Abraão. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu alguns filhos, e essa descendência, dessa descendência surgiu os midianitas. Portanto, os midianitas tinham algum conhecimento sobre o Deus de Abraão, apesar de ter traços pagãos. Vocês vão ver lá na frente, inclusive, que os midianitas em um determinado momento vão se tornar aí inimigos do povo de Deus, principalmente naquele episódio ali onde Deus usa Gideão para libertar o povo dos midianitas. Mas aqui o sogro de Moisés vem trazer para ele a sua esposa e os seus filhos. Versículo 3 diz que com os seus filhos, um que se chamava Gerson e um que se chamava Eliezer. Esses filhos Moisés teve quando fugiu para o deserto, fugiu para o deserto para não ficar perto ali de Faraó, porque queria matá-lo, porque Moisés havia assassinado um egípcio. E a história fala que Moisés e o seu sogro se encontraram e começaram a perguntar um pelo outro, parecem ser grandes amigos, e entraram para a tenda, e Moisés contou ao sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. E se alegrou muito Jetro por tudo isso, por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel. E olha a declaração aí de Jetro, que dá para a gente perceber que há um traço
um pequeno traço pagão na sua palavra, porque ele diz assim: bendito seja o Senhor que vos libertou das mãos dos egípcios, da mão do faraó, e libertou o povo da mão dos egípcios. O versículo 11 ele diz: agora conheço que o Senhor é maior que todos os deuses, porque no que se ensoberbeceram, sobrepujou-os. Então, ali o faraó se engrandeceu, achou que seus deuses poderiam livrá-los. Vocês lembram lá dos magos fazendo aquelas... a fazer aparecer também ali serpentes, transformando água em sangue, mas o Senhor no final prevaleceu sobre todas as divindades, humilhou todas as divindades, toda forma de crença, toda figura de poder divino que havia no Egito, o Senhor desbaratou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos, sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Portanto, aqui a gente vê que Jetro era de fato o sacerdote que, mesmo havendo alguma dúvida ali, que agora ele sabe que Deus é o Deus verdadeiro, ele oferece sacrifícios e holocaustos com a participação de todo o povo. E no outro dia, que é a parte mais importante desse texto, Jetro acompanha Moisés, e Moisés, ele era uma espécie de juiz da terra, era um juiz da terra. As pessoas iam até ele para consultar a vontade de Deus, e Moisés julgava sobre o que era certo ou errado. Versículo 16 ele diz: olha, respondendo ao seu sogro, quando vem a mim eu julgo entre um e outro, e declaro os regulamentos e as leis de Deus. E o sogro de Moisés disse: não é bom que você faça isso, porque nem você vai aguentar, nem o povo. A demanda era grande demais. Moisés era um homem capacitado? Sim, sem dúvida alguma. Moisés é o principal legislador de toda a palavra de Deus. Foi por meio dele que Deus estabeleceu a sua aliança com o seu povo, e nessa antiga aliança ela constava de ordenanças, e foi através de Moisés que o Senhor deu todas essas coisas. Ali o Senhor já falava com Moisés, e Moisés já instruía o povo sobre a melhor decisão e sobre aquela que era a vontade de Deus. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. Olha só, no versículo aqui, olha o que Jetro diz. E vendo o sogro, versículo 14, vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isto? Tu fazes ao povo sozinho? Por que te assentas sozinho? E todo esse povo está diante de ti? Porque era uma grande obra. De fato, ele tinha uma responsabilidade para com todo esse povo. E olha o que acontece. O próprio Jetro vai perceber, vai dar um conselho para Moisés, que é muito importante, vai dizer: você vai dar conta. Então tem hora que a gente encontra pessoas que têm um grande potencial e que estão se esforçando demais, mas a gente vê que está abraçando o mundo. Tem um que está se vendo na câmera agora e está falando com você. Às vezes a gente tem vontade de fazer tudo e não damos conta de abraçar o mundo, não é? Então a gente precisa aprender alguns princípios essenciais da liderança. Isso não tem nada a ver com ser incompetente. Tem a ver com usar a sabedoria que Deus nos dá. Então, claro que Jetro reconhecia Moisés. Inclusive ele diz que esse povo estava todo diante dele. Ele reconhece a liderança de Moisés. Mas ele diz para Moisés sobre o que ele deveria fazer. Jetro, ele fala com Moisés: você tem que ouvir esse povo, depois você tem que tomar uma decisão. Então, Jetro dá um conselho muito importante, que é difícil na prática, mas é necessário se nós quisermos crescer e, de fato, também formarmos outra liderança, gente para servir ao Senhor. Então, olha só o que ele diz. Faz o seguinte, Moisés, versículo 19. Agora ouve a minha voz, eu te aconselharei, e Deus estará contigo. Esteja tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Então, Jetro diz: você é aquele que vai fazer conhecida ao povo a vontade de Deus. É você que Deus escolheu.
Isso não diminui a sua liderança. Mas olha o que você vai fazer, Moisés. Declara os regulamentos e as leis, mostra o caminho por onde deve andar, mas procura dentro do povo homens virtuosos, tementes a Deus, homens que não sejam apegados ao dinheiro, homens que amam a Deus mais do que amam as coisas, e você vai estabelecer chefes de 1000, chefe sobre 1000, chefe sobre 100, chefe sobre 50 e chefe sobre 10. Qual que é o princípio que nós vemos aqui? É o princípio da delegação e o princípio da confiança. Ele disse para Moisés: Moisés, você não vai dar conta. Então sabe o que você deve fazer? Repartir a responsabilidade. Isso significa, em outras palavras, irmãos, ajudar a levar a carga. O Senhor, Ele nos dá uma missão. E essa missão é para ser cumprida como igreja. Ela não é para ser cumprida individualmente. Hoje ela é para ser cumprida pelo corpo de Cristo. E como a própria metáfora do corpo diz, para que uma mão faça esse movimento aqui, toda a mão, todo o corpo precisa trabalhar. Vocês estão vendo que eu estou com uma pequena, um pequeno machucado aqui no rosto, né? Acabei machucando treinando. Para que isso seja curado, é preciso que todo o corpo participe, cada célula, tudo isso é importante. Isso se chama cooperação. E só existe cooperação quando há a delegação. O próprio Jesus, sendo autossuficiente, todo-poderoso, chamou seus discípulos e delegou-lhes funções, para que eles pudessem aprender também na prática como exercer a responsabilidade. Então, Jesus lhes deu missões para expulsar demônios, para pregar o evangelho, para alimentar os pobres. E assim Jesus fez, e assim também Deus quer que a igreja continue fazendo, e toda liderança saudável tem que aprender a delegar. Porque se não aprende a delegar, você está dizendo que você é autossuficiente. E isso é uma espécie de soberba. E a gente sabe que Deus não tem nada com a soberba. Deus tem com a humildade, Deus tem com aquele que tem um coração quebrantado, um espírito assim de dependência. É esse que o Senhor quer usar, é esse que o Senhor está perto dele. E lideranças saudáveis tem que ser no modelo de Jesus. Uma liderança saudável tem que imitar Jesus. Jesus era alguém que delegava, a gente também precisa aprender a fazer isso. E como é que a gente vai fazer? Usando os critérios corretos. Como Jetro disse a Moisés, não é para você delegar qualquer um, é para você procurar pessoas virtuosas e dar a elas essa responsabilidade. Eu já errei na vida em dar responsabilidades para pessoas que não demonstravam essas características, não demonstravam que eram pessoas que tinham uma ligação com Deus, uma comunhão com Deus, uma responsabilidade diante do Senhor. Já viu quando a gente delega para ver se ajuda a pessoa a criar responsabilidade? Não. Não é assim que Deus faz. E não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente dê tarefa a quem já está cumprindo e demonstrando ter responsabilidade. A parábola do talento nos conta isso. Que quem escondeu o talento ali, aquele talento foi tomado dele e foi dado ao que tem 10. Porque ao que tem lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Portanto, preste atenção numa coisa, meu querido irmão. Você vai seguir esse critério na sua vida e vai começar a delegar função. Para de querer abraçar o mundo. E isso é aplicado em vários ambientes. Porque às vezes a gente está acostumado a pensar numa estrutura só fixa, né? Por exemplo, a gente pensa na igreja e ali tem um conselho, tem um pastor, eles que lideram a igreja e pronto, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Tem sim. Vai pensando aí em camada, você vai chegar na sua casa. Na sua casa tem que ter uma liderança. Na sua casa tem que aprender a delegar responsabilidades. Você, pai, que fica fazendo tudo para o seu filho, você está criando um ser que vai ser totalmente dependente. E provavelmente, se ele não aprender a ter responsabilidade, vai ser um peso para todo mundo. Ele vai ser aquela pessoa que vai ter que ser eternamente carregada e amparada por outros. Então, meu querido irmão, começa a delegar função. Quando o menino está pequenininho lá, começa a fazer com que ele aprenda a guardar seus brinquedos, ele aprenda a arrumar o seu próprio quarto. Na medida do possível, mãe, ensine suas filhas, seus filhos
a fazer todo tipo de tarefa, para que se um dia ele precisar, ele tenha a capacidade aí de agir. Delegue responsabilidade, delegue funções. Para que uma família funcione bem, ninguém pode estar sobrecarregado também. E assim o povo de Deus. E aí, Jetro dá esse conselho a Moisés, e diz no versículo 23, que Jetro diz: se isso fizeres, e Deus te mandar isso, tu poderás então persistir, e todo este povo irá bem e em paz ao seu lugar. Então Moisés criou uma espécie aí de instâncias. Tinha chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000, e a instância superior que seria aí Moisés. Então essas pessoas deveriam trabalhar pequenas coisas e deixar aquelas mais difíceis de resolver para que Moisés pudesse assim fazer. Agora vamos pensar isso aqui aplicado na nossa casa. Imagina lá na sua casa, rapidinho para a gente concluir, para não demorar muito o vídeo, ficar extenso demais. Imagina lá na sua casa como seria mais fácil a vida de uma pessoa, porque geralmente a gente sabe que na casa tem alguém sobrecarregado. Como é o Dia Internacional da Mulher, a gente vai reconhecer aqui que na maioria das vezes é a mulher que fica sobrecarregada. Agora, você já imaginou como seria bom se você pudesse ajudar em algumas coisas e a sua esposa, aquela pessoa que cuida de você, não ficar sobrecarregada? Imagina, filho, se você começasse a cooperar. Você que está forte aí poderia, por exemplo, limpar o terreiro, quem sabe, colocar o lixo para fora, ir no supermercado, fazer compras, ajudar de alguma maneira, manter a casa organizada, limpar a casa. E se o seu pai pedir, ele é autoridade, você tem que aceitar. Agora vamos aplicar isso em outras áreas. Imagina lá no seu serviço, se ao invés de procurar em fazer o seu, você procurasse também cooperar com os outros. Sua empresa andaria melhor? Seu ambiente de trabalho? E na sua classe, na escola? Ao invés de você disputar com seus amigos para mostrar que você é melhor do que eles, imagine que se você tentasse ajudar ou tentasse explicar para quem não entendeu algo, delegasse funções, tarefas, quem sabe compartilhar alguma coisa. Se você ajudar, será que não seria mais leve a sua jornada acadêmica? E agora vamos pensar na igreja. Se nós cooperássemos, por exemplo, nas pequenas coisas, nas coisas que, vamos dizer, qualquer pessoa pode fazer, não sobraria tempo para aquelas coisas importantes que só alguns podem fazer. E eu não estou dizendo aqui que esses alguns são mais importantes, é apenas diferença de dons, né? Assim como um rim tem uma função, o fígado tem outra, o coração tem outra, assim é o corpo de Cristo. Então quem cuida das coisas pequenas lá ajuda quem está cuidando, e assim não existe pequeno ou grande, mas eu só estou exemplificando para dizer que aos olhos humanos, às vezes é uma coisa simples, mas que vai sobrar tempo aqui para algo importante. Às vezes, por exemplo, você pode ajudar a carregar alguma coisa na igreja, para que a pessoa, por exemplo, que está preparando uma mensagem, está enfim, com o propósito de sair, por exemplo, evangelizando, não vai precisar ficar ali, porque você está suprindo a necessidade dela. E foi assim que aconteceu, e esse conselho, diz o texto, que pareceu muito bem a Moisés, e assim Moisés fez. Ele escolheu homens capazes em todo Israel, e o pôs cabeça sobre o povo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. O que aquele líder de 10 não resolvia, ele levava para o de 50. Se o de 50 não conseguisse resolver, ele levava para o de 100, o de 100 para o de 1000, e o de 1000, enfim, levava para Moisés, para que pudesse aí ser resolvido. A gente aprende aqui um princípio muito importante, da delegação. Aplique isso na sua vida, meu querido irmão, porque o nosso Senhor Jesus, ele não, apesar de ter pago o preço na cruz, ele delegou funções, ele delegou a missão de fazer o seu nome conhecido para a igreja. Poderia ter usado os anjos, não poderia? Ele poderia, pelo seu poder, se fazer conhecido, mas ele quis
delegar essa função à igreja. E ele espera que nessa caminhada a gente coopere uns com os outros, contando com a ajuda dele, é claro, porque é ele que tem a palavra final. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, um grande beijo e até amanhã.